Eu quero agora trazer uma meditação da palavra de Deus, mas antes eu quero fazer uma oração. Senhor, eu te agradeço por esse momento tão precioso. Tanta unção, tanta presença do Senhor nesse lugar. Eu oro, meu Deus, que cada um que está aqui nessa noite saia daqui cheio dessa glória, desse amor por Ti. Que a Tua bênção, que enriquece e com ela não traz desgosto, esteja sobre o Teu povo nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Eu falei na semana passada que hoje nós falaríamos sobre a volta de Jesus. No primeiro domingo desse mês, no dia 1º, foi o dia da ascensão do Senhor, o dia em que Jesus subiu para o céu. E no momento que Ele estava subindo, nós lemos em Atos, no capítulo 1, versículo 10 e 11, que Jesus levou os discípulos para Betânia, e enquanto estavam lá no monte, Jesus os abençoou, e enquanto os abençoava, Ele foi subindo, à vista deles, subindo para o céu, e eles foram acompanhando com o olhar deles, até que Jesus desapareceu nas nuvens. Um episódio que eu, e fico viajando sempre, o meu coração derrete de pensar nesses episódios tão preciosos que enriquecem a nossa vida. Enquanto os discípulos estavam olhando para o céu, 2 anjos apareceram e disseram para eles: olha, esse Jesus que vocês viram subir, voltará da mesma forma como vocês estão vendo subir, ou seja, fisicamente, assim como vocês viram ele subir, vocês vão vê-lo descer e vir ficar conosco aqui novamente. Então é um momento muito precioso. Eu acredito que os anjos vieram para que consolasse ou confortasse o coração dos discípulos, que provavelmente estavam meio aflitos, pensando: poxa, o mestre vai embora agora, vai nos deixar aqui. Nós tínhamos ele sempre respondendo nossas perguntas. Quando a gente não conseguia fazer algo, ele vinha e fazia, nos ensinava. E agora ele disse que vai mandar o Espírito Santo, um consolador, mas era tudo novo para eles. Então os discípulos estavam ali, provavelmente, com a alma assim meio em suspense. E os anjos vieram para confortá-los. Mas também os anjos vieram com a intenção de alertá-los para a missão urgente e mundial que eles tinham de pregar o Evangelho a todas as nações. Porque quando Jesus, naquele mesmo episódio da subida dele, quando antes de subir, já no monte, no local de onde ele ia subir, ele falou que Deus tinha concordado e autorizado e abençoado que ele padecesse, fosse sepultado, ressuscitasse ao 3º dia, subisse ao céu, e que em seu nome o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciado para todas as nações. Então agora Deus te entrega, através de Jesus, entregue uma missão mundial para a igreja dele. Não foi só para os discípulos originais, porque todos que receberam o mesmo Espírito, receberam a mesma autoridade, o mesmo comando de Deus, para fazer a grande comissão acontecer, levar o Evangelho a todo mundo. Mas nós levamos o Evangelho para todo mundo, começando com as pessoas que estão próximas de nós. Então existe essa grande missão que Deus nos deu, e nós precisamos estar em linha. Então todos nós sabemos, Jesus deixou bem claro que essa era a missão, levar essa mensagem, essa palavra de arrependimento. Irmãos, por que essa palavra de arrependimento e perdão de pecados? Porque o mundo está perdido, desesperado e sem realmente perspectiva nenhuma de ser salvo. Todo mundo sabe que está vivendo no caminho do mal enquanto não se arrepende. Ele está cego espiritualmente, mas ele sabe que está separado de Deus. Todo ser humano sabe que está separado de Deus, até que o Espírito Santo vem. Mas o Espírito Santo vai convencer alguém de uma verdade que ele vai ouvir. Se ninguém pregar o Evangelho, como eles vão crer? Então, quando nós pregamos o Evangelho, olha, existe salvação. Se você se arrepender dos seus pecados, você será salvo, você será perdoado. É isso que a Bíblia diz que é para fazer. Então, quando nós fazemos a nossa parte, nós estamos cooperando com Deus para que Ele apresse a sua vinda. Porque o próprio Jesus também disse no livro de Mateus, Ele disse: quando o Evangelho for pregado em todo o mundo, para testemunho de todas as pessoas, então virá o fim. Então, se a igreja faz o seu trabalho com mais excelência, e a igreja que eu digo não é a instituição, são os crentes de toda a parte do mundo, onde você chegar,
no seu ambiente de trabalho, com as pessoas com quem se relacionam, falar do amor de Deus, levar o evangelho do arrependimento e do perdão dos pecados, nós vamos estar acelerando a vinda de Jesus. Amém, irmãos? Parece assim uma coisa meio extraordinária. Como que nós podemos influenciar nisso? Porque a tarefa está nas nossas mãos, e se nós fizermos a nossa parte, nós vamos estar cooperando com Deus para isso acontecer. Agora, eu sei que você pensou assim, o pastor vai pregar hoje uma mensagem sobre a volta de Jesus, e aquelas mensagens cheias de efeitos especiais, empolgação, luzes, trovões, relâmpagos, céu se abrindo, Filho do Homem descendo, a igreja subindo. Realmente, isso é muito legal. Vai acontecer isso, se eu pregar ou não pregar, isso vai acontecer. Mas hoje eu quero falar um pouco sobre como deve ser a vida do cristão enquanto espera esse dia chegar. Amém, irmãos? Porque corre o risco da gente se perder no meio do caminho, e quando acontecer o momento, a hora H, a gente não está preparado. Quem aqui já ouviu a história das 10 virgens? Jesus contou uma parábola, não é uma história, é uma parábola. Parábola é uma comparação, conta uma história para ilustrar uma verdade. Jesus contou uma parábola, ele disse que 10 moças foram convidadas para um casamento. Tudo indica que era um casamento de alguém muito importante, muito especial, e ele usou isso como comparação. E aquelas pessoas que foram convidadas, provavelmente eram pessoas muito próximas, porque era um convite muito especial. E essas 10 moças, elas saíram para se encontrar com o noivo que ia chegar. Era a cultura daquela época, era muito interessante. Não dá tempo para eu contar hoje, para eu falar sobre isso agora. Mas as 10 moças saíram juntas, cada uma com as suas lamparinas, não tinha energia elétrica, não tinha internet, não tinha ônibus, não tinha avião, não tinha nada. Elas saíram de casa com as suas lamparinas, e 5 delas pensaram, e se o noivo atrasar? Se ele demorar? Eu vou levar mais azeite para a minha lamparina, porque se o noivo demorar, pode acabar o combustível e a lamparina apagar, então eu vou levar. Aquelas 5 prudentes que a Bíblia chama, elas levaram azeite numa vasilha de suma excelência. Você sabia que a Bíblia diz que nós devemos nos achegar diante do trono de Deus com confiança, a fim de receber misericórdia e alcançar graça para a ocasião oportuna? Sabe como eu interpreto essa palavra? Eu interpreto que Deus está dizendo que todos nós devemos chegar diante do trono de Deus com confiança no sangue de Jesus que nos purificou, e receber misericórdia para o momento que nós estamos vivendo, e uma porção de graça extra para a ocasião oportuna, para quando você se deparar com uma situação que você não tiver tempo de orar muito, de buscar, sabe, às vezes no momento de um acidente, uma coisa fatal de última hora, às vezes a sua única oração vai ser, meu Deus! E se você não tiver fé, se você não tiver com a graça especial de Deus, sabe, eu não sei como será a nossa vida, se nós passarmos por situações assim. O cristão tem que estar sempre cheio de fé, e sempre com uma reserva de graça de Deus a seu favor. Essas jovens, 5 delas eram assim, responsáveis, cuidadosas, e pensaram nisso. As outras 5, embora não tivesse internet na época, elas ficaram ocupadas lá com as redes sociais, que não sei como funcionava naquela época, estou brincando, não tinha, né? Mas elas estavam distraídas, eram vivendo a vida como se a vida fosse um morango, como se nada fosse urgente, sem se preocupar com o dia de amanhã. Nós estamos juntos. Acontece que a Bíblia diz que o noivo demorou a chegar, e todas 10 dormiram. Você sabe que no final da história, as 5 prudentes entraram e as outras 5 não entraram, certo? Vocês sabem do fim da história, né? E elas não entraram, não foi porque elas dormiram não, porque as outras 10 também dormiram. Parece que elas eram todas da mesma igreja, todas tinham o mesmo convite, todas estavam indo para a mesma festa, todas se cansaram e dormiram. Mas na hora que foi dado o toque da trombeta, na hora que alguém gritou, o noivo chegou, elas se levantaram, todas 10, se acordaram e levantaram, se prepararam. Só que 5 tinham azeite extra, suas lamparinas foram reabastecidas. As outras 5 falaram, poxa vida, nos dá um pouco do seu azeite, que a nossa lamparina está se apagando. E elas falaram, não podemos dar, se a gente der vai faltar para nós. Vão atrás por aí, vão comprar, vão procurar para vocês. Enquanto elas saíram de última hora, o noivo chegou, e quem estava pronto entrou, e a porta se fechou. E quando as outras 5 chegaram e bateram na porta,
Senhor, abre a porta. A resposta foi: não conheço vocês. Sabe, irmãos, eu temo que muitos cristãos, que se dizem cristãos, eu vou deixar um pouco você de lado, eu vou puxar para os pastores. Eu temo que muitos pastores, essa onda de crescimento dos cristãos, que é uma maravilha, o reino de Deus está avançando, mas eu temo que muitos pastores estão atraindo pessoas para as igrejas, instituição, mas não para Deus, porque nós vemos muita gente totalmente como pessoas do mundo, cujo interesse delas, até mesmo quando vão para a igreja, é para buscar recursos para si mesmo. É quando elas vão com a intenção de: eu vou porque eu preciso do benefício. E isso não é adoração a Deus. Quando eu vou para a igreja com essa intenção, eu estou valorizando a mim mesmo, eu estou adorando a mim mesmo e não a Deus. Sabe, eu acho que, e eu tenho certeza que é o objetivo de todo verdadeiro cristão, ao se arrumar no dia de domingo ou qualquer outro dia para ir à igreja, e a igreja não é o prédio, é o ajuntamento, poderia ser lá no espaço, no terreno, mas quando a igreja se reúne, a intenção deve ser: todos nós estamos indo lá para comparecer diante do nosso Deus e oferecer a nossa gratidão, o nosso amor por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Amém, irmãos? Aí você se esforça, você não quer perder a sua oportunidade de entrar na presença do Rei, como aquelas virgens perderam. Então é muito importante, mais importante até do que a gente se empolgar aqui agora com a ideia de tudo quanto vai ser maravilhoso, é a gente parar de pensar e ver se a nossa vida está andando de acordo com a vontade de Deus, porque nós podemos correr esse risco de perder a nossa fé e a nossa devoção a Deus. Qual deve ser a maneira de viver dos crentes enquanto esperam pelo Senhor? Temos que andar em temor a Deus, santidade, renúncia e humildade. Temor a Deus não é você ter medo e fugir dele, o medo que faz você fugir de alguma coisa. Temor a Deus é um respeito profundo por Deus, ao ponto de você não ter coragem de contrariá-lo, de entristecê-lo. É você ter sua vida gira em torno de você e dizer: eu quero servir meu Deus e jamais desapontá-lo, porque eu tenho algo maravilhoso que Ele me deu sem eu merecer. Ele é digno de toda honra. Eu não merecia estar nessas cadeiras, eu não merecia ser crente, eu não merecia nem estar vivo, mas Ele me sustenta todo dia. Eu não posso falhar com esse Deus. Temor a Deus. Temor a Deus se manifesta na hora de uma oferta, de um pecado. Quando alguém te convida para fazer algo que não agrada a Deus, quando você na empresa ou em órgãos públicos ou qualquer lugar, você se depara com uma oferta de uma corrupção, que se você não aceitar, você vai ter prejuízo, mas você vai dizer: eu jamais teria coragem de aceitar algo que vai desagradar o meu Deus. Isso é temor a Deus. Quando seu casamento está ruim, ao ponto de você pensar: não dá mais para viver com essa mulher, mas você pensa: eu não posso falhar a minha palavra que eu dei diante do meu Deus, que é para toda a vida, meu casamento. Amém, irmãos? Santidade é separação para Deus. Todo mundo pode fazer qualquer coisa, mas eu não posso. Não é que me proíbem, é que eu escolhi viver para Deus. Eu escolhi viver para Deus. Graças a Deus que o relógio apagou lá, eu posso ir até. Aleluia. Renúncia, abnegação. Muitas vezes abrir mão de coisas em prol dos outros, abrir mão de prazeres para servir a Deus. Humildade, sabe, está disposto a perdoar e a pedir perdão, a corrigir seus erros, a admitir erros, admitir falhas. Meu Deus, eu preciso de ajuda. Então, nós precisamos ter uma postura de cristão, e o cristão, ele vive perdoando, porque ele foi perdoado de graça pelo Senhor. Não tem como nós sermos mensageiros de uma nova vida, essa vida nova que Jesus disse: vão e pregue o evangelho da salvação para todo mundo. Não tem como nós sermos mensageiros dessa palavra, de uma vida nova, vivendo uma vida velha, vivendo de acordo com os padrões antigos da nossa vida. Quando nós entregamos a vida para Jesus, tudo deve mudar, nossos valores devem mudar, nossa cultura deve mudar. Então é muito importante isso.
O apóstolo Pedro, no primeiro epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 3, diz assim: antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores, que com as suas zombarias andarão segundo as próprias paixões, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Tem pessoas que vão zombar de nós, estão zombando, dizendo: cadê? Já disseram que Jesus ia voltar, onde está a promessa dele? Mas olha o que a Bíblia diz no versículo 9: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Deus é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao conhecimento da verdade e cheguem ao arrependimento. Jesus não voltou ainda, porque se ele tivesse voltado, muitos de vocês não teriam sido salvos, sabia? Porque tem pessoas que viveram no pecado até ontem, tem pessoas que não tinham aceitado Cristo até o mês passado, e a Bíblia diz que Deus não está demorando, Ele é paciente, Ele está aguardando. Irmãos, e a responsabilidade está nas nossas mãos, que já conhecemos a verdade, para que nós possamos falar do amor de Deus. Qual é a sua relação? Como é a sua relação com o seu patrão, com o seu empregado, com o seu colega de trabalho, de faculdade? Você tem aproveitado as oportunidades de falar do amor de Deus? Jesus vai voltar, e como será? Será que nós vamos ter condições de ficar tranquilamente vendo a volta de Jesus, e a gente olhar para os lados e ver amigos e parentes sem esperança? Não pode ser assim. Não pode ser assim. Pulando para a primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 14. 1 Pedro 1,14 diz: como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Será que as pessoas podem olhar para nós e dizer: eles agem diferente de mim, eles têm uma marca, eles são pessoas que amam a Deus, que amam os outros, que têm humildade, que têm vida cristã autêntica? Então ele fala, como filhos obedientes, eu estou repetindo, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda viviam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que vos chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Santo quer dizer separado. É como se fosse, quando eu era bem novo convertido, eu comecei um trabalho lá em Belterra, onde eu nasci, a Igreja da Paz. Eu comecei lá, eu era solteiro, comecei um trabalho lá. E aí eu tinha um som que a gente usava para fazer o culto, não tinha instrumento, não tinha música, não tinha nada, então tinha um som, igual a gente faz na célula hoje. Botava o som e a gente adorava a Deus com aquele sonzinho. Hoje é uma grande igreja lá, meu irmão foi pastor muito tempo lá depois de mim, eu ganhei ele para Jesus. Hoje ele é pastor em Goiânia, da nossa igreja, junto com o pastor Geraldo. E tinha um amigo da igreja, um irmão, não era bem irmão, a mãe dele e outros irmãos se converteram, e ele, por ser da família, ia muito lá em casa, ficava muito junto, a gente comia junto, muitas vezes, estava sempre lá. E aí ele pediu meu sonzinho para ele ouvir umas canções. E eu perguntei: mas que tipo de música você vai ouvir? Não, eu tenho mais vezes, falou lá o nome. Eu falei: não, esse não pode. Esse sonzinho aqui é consagrado para o culto. É igual, eu não vou permitir jamais que o cara pegue a guitarra, tocar aqui na igreja, para ir tocar lá no forró. Tu vai deixar, Gabriel? É consagrado para Deus. Isso aqui foi separado, consagração, e você separar, sabe, você se consagrar a Deus, e você dizer: eu não vou mais viver para mim, eu vou viver para Deus. Isso é consagração, irmãos, separado. Isso é muito importante. Ser santo é ser reservado para Deus. Jesus vai voltar, Ele vem buscar a sua igreja, e Ele vai encontrar com um povo que tem vivido o que tem aprendido da palavra de Deus. O Filho do Homem aparecerá no céu, assim, da mesma forma que foi visto subindo, Ele vai descer. Os anjos falaram isso. A sua segunda vinda causará um impacto no mundo todo, um impacto universal. A Bíblia diz que as nações da terra se lamentarão, as tribos da terra se lamentarão, porque elas vão perceber que elas estão do lado errado, porque elas rejeitaram a Cristo. A Bíblia diz que quando Jesus aparecer nas nuvens, os judeus vão lamentar, eles vão prantear.
porque eles vão reconhecer que Jesus é aqueles que eles concordaram em matar. E eles vão se arrepender, e vai haver salvação para Israel. Mas o impacto vai ser grande nas nações. Quando ele vier, todo mundo saberá que Jesus é Senhor. Não vai precisar ninguém tentar convencer ninguém. Todo mundo saberá que Jesus Cristo é o Senhor. Esse Jesus que você recebeu, Ele é o Senhor de toda a criação. Ele é aquele que tem autoridade no céu. A Bíblia diz que os reis da terra foram entregues ao nosso Senhor e ao seu Cristo. E Ele reinará para sempre. Em Lucas capítulo 21, versículo 28, diz assim: ora, quando essas coisas começarem a acontecer, eu pulei alguns pontos aqui por causa do tempo. Os pontos eram que haverá muitas guerras, haverá muita tristeza, desastres naturais, as nações da terra vão ficar perturbadas, como já estão hoje. É guerra para todo lado, ninguém tem certeza de muita coisa, mas os filhos de Deus vão levantar a cabeça e saber: eu estou do lado do Todo-Poderoso, do Vencedor, eu sou mais que vencedor, eu ando com Cristo, a minha vida está escondida com Cristo em Deus. Amém, irmãos? É assim que vive o cristão. Então, quando essas coisas começarem a acontecer, Lucas 21, 28, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês está próxima. Ficar de cabeça erguida significa manter uma postura de confiança em Deus. O mundo pode estar se acabando, sabe, as lutas podem vir. Eu não sei quantos de vocês já passaram por provações e privações, zombarias, vergonha, humilhações, talvez fome ou nudez ou qualquer perseguição, mas você permanece em pé, porque maior é aquele que está dentro de nós do que aquele que está no mundo. O Jó dizia assim, Jó estava numa situação totalmente destruída, e a mulher dele dizia: rapaz, esse teu Deus não serve, ele não te livra de nada, abandona ele e morre. Ele disse: você é louca, mulher. Ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Sabe, irmãos, eu não... essa canção me pegou. Como eu verei... como será maravilhoso ver a face do meu mestre querido. O Rei da Glória, o Senhor Todo-Poderoso, se importa comigo e com você. E Ele virá. A vinda do Senhor baseia-se na sua promessa. Jesus prometeu alguma coisa, tem chance dele falhar? Em João 14,3 ele disse: eu voltarei. Basta essa palavra: eu voltarei. E se você tem certeza, se você tem convicção disso, você é capaz de morrer por isso, assim como os primeiros apóstolos. Por causa da convicção que eles tinham, eles eram capazes de ser enterrados vivos ou morrer de qualquer forma, mas não negariam a Cristo. Você não vai ter dúvida, você não vai ceder para as pressões, porque você conhece aquele que te chamou. Então Jesus disse: eu voltarei. A outra palavra também baseada nisso é Atos 1:11, que os anjos disseram: ele voltará, do jeito como vocês viram subir. O apóstolo Paulo também, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, diz: porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Eu fico imaginando aquele dia que a trombeta tocar, taran, taran, taran. Vai ser mais bonito do que isso, né, Marcelo? Eu quero que os meus olhos estejam fixos no Senhor. Que dia maravilhoso. Esse versículo que eu li agora, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1, eu quero encorajar você para ler todo esse capítulo, hoje ou amanhã. Fala sobre o dia da vitória. O dia, já está determinado o dia que nós vamos subir com Cristo. Mas 1 Tessalonicenses 4, 16, que é o que eu li agora, ele fala de 3 sons que nós vamos ouvir naquele último dia. Primeiro é o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem. Você sabia, lembra que os discípulos perguntaram para Jesus: Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar o rei de Israel? É agora que o Senhor vai, que os sinais, me diz quais são os sinais da tua vinda e do fim do mundo, nós queremos saber o dia. E Jesus disse: não é da conta de vocês. Ele não falou assim, né? Claro, ele falou mais educado. Ele disse: não cabe a vocês saber o dia e a hora que o Pai marcou pela sua própria autoridade.
Ninguém sabe, nem os anjos, nem mesmo o filho, ele diz. Somente o pai. Só que nesse episódio aqui está dizendo que vai sair essa ordem. Quando Deus der a ordem, eu imagino, irmãos, eu penso assim, quando eu penso no final, está tão perto da vinda de Cristo, que eu penso que os anjos que vão tocar as trombetas já estão assim, posicionados com as trombetas assim perto da boca, segurando e só olhando para o trono, para ver quando Deus vai dizer assim, já, e eles vão tocar a trombeta. A Bíblia diz nesse texto que Deus vai dar a ordem, agora, aquele que tem marcado pela sua própria autoridade o dia da sua volta, que ninguém sabe, só ele sabe, ele vai dar a ordem, e a Bíblia diz, ouvida a voz do arcanjo, quando Deus der a ordem para tudo acontecer, o arcanjo vai tocar a sua trombeta e vai dar a sua ordem, o seu comando, para que todos os túmulos se abram, e todos os que morreram em Cristo saiam das sepulturas, porque chegou a hora da sua ressurreição. Irmãos, todos aqueles que morreram em Cristo, não importa quanto tempo faz, eles vão ressuscitar na hora. E aí o terceiro som que vai ser ouvida é a trombeta de Deus que vai tocar, anunciando os céus se abrindo e anunciando que o nosso rei está voltando. Amém? E a Bíblia diz, nesse momento, os mortos em Cristo ressuscitarão e os que estiverem vivos subirão juntamente com eles. Aleluia, esse será um dia muito glorioso. Será um dia em que o mundo vai ficar estremecido. Aqueles que não conhecem a Deus vão ficar apavorados. Eu fico pensando como será a cara daqueles que zombaram do Evangelho, daqueles que perseguem o Evangelho, quando eles verem aqueles humilhados subindo com o Senhor nos ares, e eles não puderem fazer nada, e eles vão pensar, nós ficamos do lado errado, eles estavam certos. Sabe, irmãos, nós temos um tempo, e esse tempo que nós temos de vida, é para a gente levar essa mensagem para as outras pessoas, para a gente falar para elas que Jesus salva. Quem estiver preparado nesse dia, vai não apenas presenciar esse momento glorioso, esse acontecimento glorioso, mas vai participar, assim como aquelas primeiras jovens, as 5 prudentes, a porta vai se abrir, elas vão entrar e vão participar da festa do Cordeiro. A igreja que estiver preparada, a igreja que eu não falo mais uma vez, não é a instituição, as pessoas que seguem Jesus, que estiverem vivendo de acordo com a vontade de Deus, elas irão subir, fazer parte dessa festa. O seu nome está na lista de convidado, o seu nome está escrito no livro da vida. Aquela trombeta vai tocar, tem uma canção que diz, eu ouvirei o meu nome, quando a trombeta tocar, eu ouvirei o meu nome ser chamado, e eu vou responder, eu vou atender prontamente. Isso é muito maravilhoso. Eu imagino que será um dia tão glorioso, que a igreja, eu não sei se vai ter cânticos de louvores nessa hora, mas eu imagino uma igreja subindo animada, dizendo, glória, glória, aleluia, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, vencendo, vem Jesus. Quem acredita que vai? Bora cantar essa canção? Deixa eu te falar uma coisa, você sabia? Para nós vai demorar ainda um pouco, a gente não sabe que dia vai ser, pode até ser amanhã já, ou hoje à noite, te prepara, bicho. Mas vai acontecer. Mas deixa eu falar outra coisa, já aconteceu. No mundo espiritual já aconteceu, a Bíblia diz que nós já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para Deus, você que já entregou sua vida para Jesus, você já foi visto. João viu uma multidão vestido de branco, com palmas na mão, que ninguém podia contar, de todas as tribos, língua, povos e nações, estavam diante do trono do nosso Deus. E sabe quem eram essas pessoas? Estavam incluídos todos nós que já nascemos de novo. Ele já viu a sua foto lá. Então nós somos seres espirituais. A Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Quem já se uniu a Cristo aqui pelo novo nascimento? Então você é um espírito com Ele. Você já pode experimentar, eu já posso viver o arrebatamento. Vamos cantar agora e vamos viver. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus.
Tem uns que não estão convencidos ainda. Vamos cantar de novo? Agora todo mundo vai cantar. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos desse mundo seguirão as suas leis. E os remidos vencendo vem Jesus. Em pé agora. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Você não vai subir porque você é da Igreja da Paz, não. Você vai subir se você tiver nascido de novo, se você estiver andando com o Senhor, se a sua vida estiver reservada para Deus, santificada para Deus, você irá subir junto. Amém, irmãos? Por isso é muito importante vigiar como está a nossa vida. É muito importante vigiar. Para quem é a vinda de Cristo? Para todos aqueles que já nasceram de novo através da conversão a Cristo Jesus. E o último versículo que eu quero ler é esse aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos. Esse dormir aqui fala de morrer. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aleluia! Nós seremos transformados, não destruídos, não despidos, mas nós vamos receber um corpo glorioso, como o de Jesus. Você sabe que em 1 João, Epístola de João, no capítulo 2, que era o último versículo, mas eu lembrei de ler mais esse, tá? Perdão. 1 João capítulo 3, versículo 2, diz assim, ó: amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Meu Deus, será que tem uma coisa mais importante ainda do que ser filho de Deus? O texto diz aqui, ó: amados, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda nem se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Aleluia! Quando você se deparar com a presença de Deus, toda essa podridão da nossa carne vai desaparecer, toda tendência ao pecado, todo defeito, toda ferida, toda doença, tudo vai desaparecer. Nós vamos ser transformados, seremos como Cristo, vamos passar por paredes sem ter que abrir portas, vamos ter um corpo glorificado como de Jesus. A Bíblia diz: se morresse com Cristo, também vocês ressuscitarão com Ele. Nós teremos um novo corpo, nós vamos participar da glória celestial, e nunca mais haverá sofrimento, e Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Sabe, irmãos, só por isso, só por ter esse final tão feliz, tão abençoador, você e eu deveríamos gastar nossa vida em prol do Evangelho, viver para Cristo. Eu quero declarar sobre sua vida uma unção de Deus que vai fazer você ver com mais clareza a glória de Deus na sua vida, que vai te fazer abandonar o pecado, vencer as lutas, vencer os maus hábitos, mudar a sua vida para se conformar com a vontade de Deus, em nome de Jesus. Eu creio nisso, Pai, nós te agradecemos por esse momento tão precioso. Como nós desejamos aproximar do Senhor, mais perto, estar contigo, Senhor, mesmo que isso envolva sofrimento, mesmo que eu tenha que sofrer, mesmo que nós tenhamos que morrer, mas para estar contigo, nada pode nos impedir. Irmãos, muitos de vocês têm sentido uma alegria incomparável quando você chega na presença de Deus. Você sabe a ligação que há entre nós e o nosso Deus, o nosso Criador, não pode ser explicada. A Bíblia diz que o Espírito Santo o mundo não pode receber, porque ele não conhece nem o vê, mas nós temos ele em nós. Isso causa uma alegria, porque nós estamos em harmonia com o nosso Criador. Mas tem pessoas aqui dentro desse auditório que nunca experimentaram isso, que não sabem o que é. Eles pensam que a gente fica sendo religiosos,
somente. Eu quero convidar a igreja toda para orar, porque se tiver alguém aqui nesse auditório que ainda não teve essa experiência com Jesus, a experiência de saber, eu posso morrer hoje à noite, que meu nome está escrito no livro da vida. Aí sim, aquela ditado que diz, passou dessa para melhor, pode ter certeza que foi para melhor mesmo. Mas infelizmente, muita gente está passando dessa para pior, porque não conheceu a Cristo. Mas hoje é uma oportunidade que Deus te dá. Então eu quero convidar os irmãos para a gente orar agora. Ore, pedindo a Deus, se tem alguém aqui, Senhor, que ainda não teve essa experiência maravilhosa que nós já tivemos, de receber o Senhor no nosso coração, de saber que o nosso nome está escrito no livro da vida, de saber que na hora que a trombeta tocar, eu não preciso preocupar, eu posso estar dormindo, eu posso estar viajando, eu posso estar no banheiro, eu posso estar onde eu estiver, na hora que a trombeta tocar, eu posso até estar morto, posso estar na tumba, quando a voz do arcanjo soar, os mortos em Cristo vão ressuscitar e vão atender o chamado do Senhor. Olha só, tem um rapaz aqui. Vamos cantar. Meu amigo. Fica, aguarda aí. Se você quiser hoje se entregar a Deus, ter o seu nome escrito no livro da vida, vem agora. Há uma presença gloriosa de Deus nesse lugar. Me suplicar, mais perto quero estar. Pode me chegando. Mais perto quero estar. Meu Deus de ti. Aleluia. Os anjos estão fazendo uma celebração no céu, olhando para a terra e dizendo: o nome de Jesus é poderoso, não há quem possa resistir. Sabe, irmãos, tem gente que está preso numa cadeia, numa corrente de incredulidade, talvez de vício. Tem pessoas aqui que estão pensando, só consigo. Você pensa, talvez você vai pensar agora que eu sabia, mas eu não sabia, mas o Espírito Santo sabe. Você está preso em alguma coisa de pecado que ninguém pode nem sonhar que eu faço isso. Mas o Espírito Santo sabe e diz para você que o sangue de Jesus que foi derramado na cruz é capaz de te libertar, para te dar a vida nova e você vencer o pecado. É só você se arrepender dos seus pecados e receber perdão. Você está livre para sair agora do seu lugar e vir aqui. Nós vamos hoje orar contigo. Você vai sair daqui com uma nova vida, mas a escolha é sua. Tem mais alguém? Mais perto quero estar, meu Deus de ti. Amém. E pra que seja a dor que me une a ti. Aleluia. Tem uma pessoa aqui que pensou em tirar sua própria vida. Não era porque você era drogado e não conseguia vencer. Não era por outra coisa. Era porque você pensou: eu não dou conta de ser cristão. Eu já tentei, parece que eu não consigo. É melhor morrer do que viver assim. Deixa eu te falar uma coisa. O Espírito Santo está te dizendo que você tem seus pecados perdoados hoje, se você simplesmente se arrepender. Que a salvação não é pelo que você faz, é pelo que Jesus fez por você. E que Deus te aceita, e te perdoa, e te dá nova vida. Mas ainda assim a decisão é sua. Eu quero orar com esses que estão aqui na frente. Se tiver alguém, ainda pode vir. Se você está afastado, você pode vir. Amém. Tem um jovenzinho aqui, tem outro aqui, uma adolescente. Vamos orar agora. Estenda essa mão para cá, toda a igreja. E vocês estão aqui na frente.
vocês não estão diante de uma decisão de mudar de religião. Vocês estão diante de uma decisão de seguir Jesus e deixar Ele conduzir seus passos. Diga assim: Senhor Jesus. Pode falar em voz alta: Senhor Jesus, de todo o meu coração, eu me arrependo dos meus pecados e entrego a minha vida ao Senhor. Diga assim: nesta noite, eu declaro que Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador, o dono da minha vida. A partir de hoje, eu vou viver para Deus. Amém. Amém. Escute aqui uma coisa. Olhe para mim. Vocês sabiam que o nome de vocês foi escrito no livro da vida? Que os seus pecados foram perdoados por Jesus? E Ele está te dando uma nova vida agora. Amém? Eu quero que vocês olhem para lá e vejam a família maravilhosa que Deus te deu agora. Você tem uma grande família. Dê uma olhada para lá. Vire para lá, sejam bem-vindos à família de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Com os irmãos, por favor. Eu quero agradecer de coração, primeiramente, meu Deus, meu Senhor, que tem nos usado, e quero agradecer a todos os participantes que trabalharam, estão trabalhando até agora. Alguns chegaram aqui antes das 7 da manhã, e todos nós vamos sair agora. Eles ainda vão ficar mais um pouco, desarrumando as coisas, guardando tudo. Gente nobre demais, como o Brito, o Igor e tantos outros lá da mesa ali. O pessoal do louvor, que antes das 7 da manhã já estavam aqui e estão o dia todo aqui. O pessoal da atmosfera. E eu sei que agradecendo a esses irmãos, estou agradecendo a todos vocês, porque muitos de vocês fazem parte. Quantos aqui fazem parte da atmosfera? Você ajuda em alguma coisa aqui na igreja? Uma vez por mês ou duas? Levante a mão quem faz isso. Olha só, gente, quanta gente maravilhosa. Vocês merecem todo o elogio do mundo. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que você possa ter a sua família sendo abençoada. Enquanto você cuida das coisas de Deus, Deus está cuidando da sua família, da sua saúde, da sua bênção que você tanto quer. Amém? Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Tenha uma semana muito abençoada, em nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoe. Deus abençoe.